Gente, saudade de vocês. E hoje nós vamos trabalhar, nós vamos aprender a fazer essa linda peça que é um porta-travessa, né? Então a aula que nós vamos fazer é essa, é um porta-travessa, né? Você vai segurar ele por aqui, ele é resistente. Eu coloquei aqui uma travessa, ó, grande, tá? De lasanha, para esse tamanho, tá? Da peça que nós vamos fazer hoje. Então, como é que eu fecho isso? Ó, pela alça, eu fecho as duas argolas centrais e passo a minha alça entre as duas. Se você for querer fazer numa travessa menor, é só você diminuir o tamanho, né, da base do nosso trabalho de hoje, tá? Uma forma retangular. Se você for fazer para uma travessa menor, é só você diminuir, né, as medidas, medindo na sua peça. Ela não é uma peça difícil de fazer, mas por conta do canto nitrado, ela se torna um pouquinho mais demorada. Vamos para o que nós vamos utilizar para a nossa aula. Então, para explicar direitinho para vocês, olha só, essa minha travessa, eu deixei, olha, da medida total é 1 palmo da travessa. Então, se você for fazer com uma travessa menor, você vai medir a partir da sua travessa 1 palmo. Então, é o que você vai tirar de uma ponta a outra do seu quadrado. O que eu vou fazer? O que eu adiantei? Vou mostrar primeiro os materiais para vocês. As medidas e o molde já foi disponibilizado no grupo lá do Facebook, Meus Encantos by Viviane Zuccherato Ensina. Então, se você ainda não está inscrito no grupo, basta você se inscrever, você vai conseguir tanto esses moldes, essas medidas, na aba que está escrito Arquivos. É só você olhar, não só este molde, como das aulas anteriores, estão todos disponíveis para vocês. Então, o que nós vamos precisar para a nossa aula de hoje? Bom, eu vou usar 2 botões. Você pode usar 4 botões, se você quiser, fazendo o acabamento das 4 pontas. Eu só quis fazer de 2. Como eu já fiz uma peça para o Natal, essa daqui eu fiz para uma outra ocasião. Então, eu escolhi um motivo, um tecido de um produto alimentício, nesse caso aqui os cupcakes, e coloquei um tecido que combine aqui com a cor mais chamativa da minha estampa superior. Então, eu posso utilizar esse para qualquer outro evento, Páscoa, qualquer outro evento que eu desejar. Então, vou usar 2 botões. Vamos utilizar 2 argolas. Essas argolas, elas têm 5 centímetros de diâmetro. Você pode usar argolas maiores que 5 centímetros, menores não. Você vai ter dificuldade para conseguir passar a alça. E essa alça, ela tem que ser larguinha assim e estruturada para aguentar o peso, né? Porque nós temos que pensar que não vai só um refratário vazio, ele vai com um alimento, né? Então, ele vai estar bastante pesado, então ela precisa ser reforçada. Então, nós precisamos de argolas com mais de 5 centímetros de diâmetro. A de 5 já é o suficiente, como é o caso dessa aqui que eu estou mostrando para vocês. Além disso, nós vamos precisar de uma tira de um dos 2 tecidos, pode ser esse, no meu caso, do cupcake, ou esse de baixo. Eu escolhi para a parte central da alça, essa parte de baixo. Ela vai ter 6 centímetros
de altura por 62 centímetros, tá? De largura. Então, 6 de altura por 62 centímetros de largura. O que eu vos aconselho? Corta um pouquinho maior de 62, 64, 65. Por quê? Porque depois que a gente fizer todo esse trabalho, a gente vai refilar a ponta para ficar certinho, para ficar bonitinho e encaixar na nossa peça. Eu vou precisar dessa tira de 6 por 62, a mesma medida de manta R2. A manta R2 é aquela que tem a resina dos dois lados. O que eu fiz? Numa outra aula, aí no nosso grupo dos Meus Encantos, by Viviane Zuccherato Ensina, eu ensinei para vocês, e tem lá também no nosso canal do YouTube, um vídeo de como emendar retalhos de manta R2. Foi o que eu fiz aqui, ó. Eu aproveitei o retalho que eu tinha para fazer o reforço, a estruturação dessa minha alça. Então, se você não sabe fazer isso, dá uma olhadinha, né, lá no nosso canal do YouTube, que tem um vídeo ensinando como você unir, sem deixar em relevo, retalhos de manta, tanto R1 quanto R2. Para esse trabalho, eu vou precisar da manta R2, ela terá que ser fixada dos dois lados. O que eu fiz para ganhar tempo? Peguei o meu tecido na medida de 6 por 65, passei a ferro unindo numa manta R2, passei uma costura na pontinha, bem na bordinha, para poder refilar. E vou deixar já essa manta com este tecido refilado na medida de 6 por 62, separado, que vai ser a primeira coisa que nós vamos fazer assim que eu acabar de apresentar os materiais para vocês. Vamos precisar também do outro tecido, agora na medida de 9 centímetros por 62, esse sem a manta, só o tecido que eu quero que chame a atenção, que seja o destaque na nossa alça. Reserva. Vou precisar, no meu caso aqui, como eu fiz a peça para esse refratário, ela é grande, ela vai ter 54 por 54, eu vou precisar de mais ou menos 2,20 metros a 2,30 metros de uma tira de tecido de cor contrastante para que a gente possa fazer o falso viés. Por que ele é falso viés? Porque ele não foi cortado de modo enviesado, ele foi cortado pela largura, né, do meu tecido. Então, como eu já conversei com vocês em outras aulas, o nosso tecido nós compramos a medida pela altura. A largura é padrão do fabricante. Alguns tecidos eles têm 1,40, outros têm 1,35 e tem até alguns tecidos que tem um pouquinho a mais, 1,60 m, 1,50 m, depende do fabricante. Então, o que eu fiz? Eu peguei, do mesmo jeito que eu ensinei vocês a cortarem as tiras para fazer os nossos trabalhos de patchwork, vocês deverão dobrar o tecido, também tem um vídeo ensinando para vocês aí no canal do YouTube como dobrar, passar e cortar essas faixas de tecido para que elas fiquem alinhadas. Você vai cortar como o tecido que eu tinha. Ele era de 1,40 m apenas, então eu cortei 2 tiras, dobrei meu tecido, passei, cortei 2 tiras de 4 centímetros de altura pela largura total do meu tecido. Então eu cortei 2 vezes. Vou reservar. Vou usar uma etiqueta de identificação do meu ateliê, lembrando que é sempre muito importante, independente de você presentear isso para alguém que você conheça, você sempre identificar as suas peças.
Então, eu vou usar, como é uma peça lavável, eu vou usar a etiqueta própria para tecido. E aí, o que eu fiz já para adiantar, para não tomar muito tempo da nossa aula? Bom, eu cortei um tecido principal com o motivo escolhido na medida de 58 centímetros de largura por 58 centímetros de altura. Ah, Vivi, mas ali no molde você marcou 54. Por quê? Eu prefiro sempre cortar a mais o meu tecido para poder quiltar e depois refilar, deixando o meu tecido recortado certinho nas medidas que eu preciso. Então, essa minha peça para uma travessa, como eu mostrei para vocês no início da nossa aula, né, de lasanha, eu vou fazer de 54 centímetros de largura por 54 centímetros de altura. Então, voltando, cortei o meu tecido principal na medida de 58 por 58. Fiz a mesma coisa no tecido de baixo, 58 por 58. E na minha manta R2, que já está aqui no meio, 58 por 58. O que é que eu fiz? Fazer o quilt matelassé. Para isso, usei a minha régua, onde ela está marcando 45 centímetros, coloquei assim no meu tecido embaixo, bem na pontinha aqui do meu trabalho, bem aqui na pontinha, alinhei o 45 aqui e passei um traço. Fiz isso de um lado, modifiquei a minha régua, fiz a mesma coisa do outro lado. Coloquei bem na pontinha aqui do meu trabalho, alinhei os 45 graus aqui embaixo e passei um traço na diagonal. Feito isso, depois que eu fiz as duas marcações principais, posicionei a minha régua, marcando de 5 em 5 centímetros as diagonais, até completar todo o meu tecido. Fiz isso já prendendo a minha manta e o meu tecido de baixo. Eu quero que os três fiquem quiltados, parte de baixo, parte de cima junto com a manta. Depois que eu quiltei toda a minha peça, olha como ele fica bonito. Tá? Eu não estou me prendendo muito em falar do quilting, porque basicamente em quase todas as nossas aulas de costura criativa eu ensinei vocês a fazerem. Então hoje, como vamos demorar um pouquinho mais no canto mitrado, eu quis adiantar essa parte aqui. Então, eu fiz o quilting de 5 em 5 centímetros, formando pequenos quadradinhos, prendi formando um sanduíche, tecido de cima, tecido de baixo e a manta no meio. E depois que eu fiz todo esse quilt, passei o ferro, tirei as marcas da minha caneta fantasma, fui no meu tecido e refilei na medida de 54 por 54. Como eu falei para vocês cortarem a mais com 58, nós temos 4 centímetros a mais, ou seja, 1 centímetro a mais em cada um dos lados. Basta você refilar direitinho para você ter um quadrado perfeito. Vamos começar a confecção da nossa alça. Para a confecção da alça, eu vou precisar do tecido central, na medida de 6 por 62, o tecido que vai embaixo, desta forma, de 9 por 62. Como eu expliquei no início da aula, para quem ainda não havia chegado, eu gosto de cortar um pouquinho maior, para que eu possa refilar e fazer a costura aqui na pontinha na medida correta.
Então, você pode cortar com 65, passa o ferro, faz a costurinha de segurança na faixa mais estreita e refila, deixando assim a nossa peça. O que nós vamos fazer agora? Agora eu vou ensinar para vocês a fazer uma alça bonita com um detalhe do outro tecido aqui nas bordas. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou sobrepor o direito do meu tecido com o direito dessa minha faixa anterior estruturada com o R2 e vou colocar ele assim, ó, bem na pontinha. Venho com o meu clips, deixa eu pegar os clips aqui. Venho aqui. Prendi assim, na pontinha, direito com direito, somente numa pontinha. Não vou costurar por essa parte de tecido. Como eu já expliquei para vocês em outras aulas, o que acontece? O tecido, como ele pode ter elasticidade, pode acontecer de você, na hora da costura, ele começar a puxar e enrugar. Então, nós vamos costurar pelo lado da manta, ok? Então, vamos para o nosso trabalho. Máquina ligada, ponto de número 3, agulha, eu estou usando aqui a 16, não é um trabalho muito grosso, você pode usar de número 14, se preferir, não é necessário agulha com numeração maior, só se você for fazer este trabalho em material sintético, mas para tecido não há necessidade. Ponto de número 3, vou passar aqui um pezinho de máquina. Lembrando, né, que a gente ficou alguns dias sem aula presencial aqui, aula ao vivo. Pezinho de máquina. O meu tecido vai ficar encostado ao pé calcador, ele não pode passar para fora aqui, tá? Ele tem que ficar nesse alinhamento. Então, onde você vai olhar? Não fique olhando para a agulha. Olha aqui, nesse momento, para o pezinho, para acompanhar essa reta. Então, começamos com o retrocesso. O que é que eu vou fazer agora? Ficou assim, ok? Ainda nessa posição, você vai agora colocar esta parte do tecido nesta ponta que está aqui. Vai ficar assim? Vai ficar assim mesmo, frouxo no meio, Vivi. Vamos fazer o mesmo procedimento. Vamos prender a ponta do nosso tecido. Vai ficar assim mesmo. Você vai falar, não estou entendendo nada, Vivi. Calma que você já vai entender e você vai ver como fica bonito esse acabamento. Viramos a manta para cima, pezinho de máquina. Olha só como é que ficou. Você vai falar, ih, deu ruim. Deu ruim não. Vou mostrar para vocês o que nós vamos fazer agora. Agora nós vamos desvirar essa nossa peça para que eu possa mostrar para vocês como fica bonito isso. Eu vou usar essa ferramenta
que ela te ajuda a desvirar peças compridas como essa. Vou virar a minha peça com muito cuidado. Vou puxando assim devagar a minha peça para que essa manta eu consiga desvirar. Devagarinho, não adianta, porque é tecido, você fazer isso com brutalidade. É uma peça comprida, então ela precisa de carinho. Então a gente vai fazendo com calma. Olha como fica bonito isso, gente. Quando você desvira, ele vai ficar nessa lateral com a margem da costura. Se você for costurar numa máquina doméstica, ele vai ficar com 0,75. Como eu fiz numa máquina industrial, olha que bonito que fica esse acabamento. Olha a parte de baixo. Olha a parte de cima. E aqui, no meu caso, como eu fiz com a máquina reta industrial, ele está com 0,5 centímetro de cada lado. Agora a gente vai fixar para que isso aqui não fique se movimentando quando nós vamos pegar. Então, nós vamos vir na máquina, vamos passar para um ponto de número 4, tá? 4 ou 5, e vamos rebater bem em cima dessa costura, uma nova costura, fixando o tecido de baixo também nessa manta. Com o ponto de número 4, porque é um pesponto, bem aqui, ó, bem na junção dos dois tecidos. Olha só, vamos lá. Dando um retrocesso. Lembrando, retrocesso é fundamental para o início de qualquer costura. Porque é o retrocesso que segura o ponto para que ele não se solte depois e você não tenha problemas da sua peça desmanchar conforme você vai utilizando. Olha só. Fiz isso. Vou mostrar para vocês aqui. Olha só. Costurei aqui. Olha como que ficou no verso. Ok? Agora a nossa alça está pronta para ser fixada na nossa peça. Vou deixar a minha alça separada. Ok? Então, eu vou mostrar para vocês aqui o que nós vamos fazer. Lembra das tirinhas que no início da aula eu passei para vocês que elas deveriam ser, que é um falso viés. Por que que não é viés, Vivi? Porque para ser viés, nós precisamos cortar as tiras na diagonal, tá? Peguei a minha tira de tecido, ela é um falso viés, vai ser, por quê? Porque não está em tecido enviesado. Eu cortei 4 centímetros de altura pela largura do tecido. E como eu vou precisar de muito, cortei 2 tiras. Como eu vou começar? Eu vou querer que essa parte aqui fique por dentro. Então, eu vou colocar direito com direito. Dobro, não coloco na pontinha para começar, fica mais difícil. Já coloco numa partezinha do meu trabalho. A minha máquina é uma reta industrial. Então, a largura do meu pezinho, do meu pezinho de máquina é de 0,5 centímetro.
Se a sua máquina for uma máquina doméstica, é de 0,75. Então, o que eu vou fazer? Eu vou marcar aqui exatamente a medida do meu pezinho de máquina. Então, se o meu pezinho de máquina vou colocar aqui e vou marcar. Vou colocar para vocês, olha só. Marquei, no meu caso, de 0,5. Quem tem a máquina doméstica, de 0,75. Ok? Vou fazer isso apenas de um lado. Agora, por que eu marquei isso, Vivi? Eu vou prender o meu tecido até essa marca que eu passei para vocês. Olha só, cheguei até aonde está a minha marca. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Ai, olha só, a minha marca tá aqui. Eu prendi e eu vou costurar até onde eu fiz essa minha marquinha. E vou dar um retrocesso. Então, vamos para a máquina que eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazer. Ponto de número 3, pé de máquina. Vou tirar da minha máquina. Tirei da minha máquina. Olha só. Costurei até onde eu marquei. Tudo bem? O que eu vou fazer agora? Olha só. Vou puxar o meu tecido para baixo, desse jeito. E vou virar o meu tecido desse jeito, jogando a minha tira para lá. Formando aqui um ângulo de 45 graus. Ok? Até aí? Estão conseguindo pegar? Fiz isso. O que eu vou fazer? Com a ajuda de uma ferramenta, eu seguro aqui o meu trabalho e volto essa minha tira reta. E agora, Vivi? Agora eu vou costurar a partir dessa marcação que eu fiz. Deixa eu prender aqui, ó. Ó, a partir dessa marcação que eu fiz, ó. Vou pegar a minha máquina e vou fazer esse trabalho. Ok? Quando chegar na outra ponta, vou repetir com vocês. Então, aí o que eu fiz? Virei, mesma coisa, vou endireitar todo o meu trabalho. Venho com a minha régua e vou marcar novamente a medida do meu pezinho de máquina, 0,5 centímetro. Marquei o 0,5 centímetro. Vou aproximar aí de vocês de novo. Olha só, 0,5 centímetro. Então, eu vou esticar o meu tecido e costurar até essa marcação. Volto a repetir. Se a sua máquina for uma doméstica, ele tem 0,75. Então, você vai marcar aqui o 0,75.
que eu vou fazer? Ó, venho lá no comecinho do meu trabalho, pezinho de máquina. Vocês, olha só, cheguei com a costura até onde eu marquei. Vamos fazer a dobra de novo para vocês entenderem. E olha aqui naquele anterior, como a gente fez, ó. Ficou assim o bico, ok? Quando eu virar, olha só, ele já formou o canto mitrado. Na medida da minha máquina, do meu pé de máquina, ok? Então, vamos lá. De novo, vou repetir. Estica primeiro para o lado do seu trabalho. Você vai virar agora fazendo com que o seu tecido, que está costurado, fique com o direito para cima. Desta forma, formando um ângulo de 45 graus. Fez isso, vem com uma peça para te auxiliar. Eu estou usando aqui aquele abridor de casa. Seguro aqui na pontinha do meu trabalho e puxo ela de volta, deixando novamente o avesso para cima. E aí, Vivi? Acabou o tecido aqui. Lembra que eu mostrei para vocês para a gente dobrar a nossa peça? Então, vai dobrar a pontinha, deixando o direito para cima. E com o outro tecido, você vai pôr por cima dele. Desse jeito. E vai continuar até chegar na outra ponta e marcar novamente a medida. Desculpem, gente, eu estar demorando nessa aula, mas não tem como explicar isso de uma forma mais rápida. Marquei novamente o meu meio centímetro. Também fazendo isso aqui, basicamente, nossa peça acabou. Vou encostando direito com direito até chegar na minha marcação. Olha só, ficou o bico. Quando eu desvirar, olha só, eu tenho meu canto mitrado feito perfeito. Vamos para o outro lado. Mesma coisa. Vamos lá, vou ensinar.
assim, Vivi, você finalizou? Não, finalizei a parte chata de fazer esse canto mitrado, ok? Finalizei essa parte chata. Olha só, quando a gente desvira, aquela parte que nós emendamos, ó, você vai colocar para trás, ele vai ficar acabado perfeito aqui na frente. Então, o que eu vou fazer agora? Viro o meu trabalho e agora é o trabalho da paciência. Como que nós vamos fazer esse acabamento? Olha só, vou esticar aqui o meu tecido e vamos fazer a mesma coisa que eu ensinei para quem assistiu a aula do kit higiene do bebê. Vou dobrar esse meu tecido até encostar aqui, dobrar de novo e virar. Vou fazer isso por todo o meu trabalho. Então, vou mostrar novamente. Dobrei uma vez, dobrei 2 vezes e virei. De finalização de acabamento. Então, o que eu vou fazer? Ó? Vou passar agora a costura aqui, vou tirar todos esses clips, vou ensinar para vocês como fixar a alça, o acabamento e a peça acabou. Lembra que eu falei para vocês da gente colocar a etiqueta? Então, é nesse momento, na hora de prender o viés, que a gente dobra a nossa etiquetinha e prende aqui. Vamos lá para pertinho de mim, máquina ponto número 4. Agora é aquele trabalho de costura, agora é rapidinho. Você vai costurar bem na bordinha dessa dobra. Eu vou fazer com a linha branca mesmo, para vocês conseguirem visualizar, tá, gente? O certo era eu fazer da mesma cor. Mas como o meu quilting eu fiz com o branco brilhante, então, tô usando a linha branca aqui, vai parecer que é o mesmo trabalho.
aula de hoje, a minha intenção foi mostrar para vocês esse canto mitrado e aquele modelo de alça diferente, porque a aula em si, gente, ela foi super simples. Olha lá, acabamos de fazer isso aqui. Deixa eu tirar todas as linhas. É lógico que eu gostaria que estivesse tudo perfeito, mas é um pouco complicado ficar tudo perfeito em live, porque a gente tem que dar atenção, tem que fazer com rapidez, né? E aí não fica tudo do jeito que a gente gostaria. Então, olha só, fizemos toda a parte da bordinha do nosso trabalho, tá? Fizemos, olha, canto mitrado, bonitinho, perfeitinho. Agora é a hora de nós colocarmos a alça. Eu quero essa parte enfeitada para fora, né? Olha só, amores, eu tenho um quadrado, certo? 54 por 54. Fiz toda a bordinha, olha que lindo que ficou dos dois lados, bonitinho, acabadinho. O que eu vou fazer? Eu vou virar este meu quadrado, transformando em um losango, um bico para cima, ok? O que eu vou fazer agora? Eu só vou virar aqui para vocês conseguirem pegar a imagem. Faz de conta que aqui é a parte de cima. Vou vir com a minha alça e vou colocar na direção deste bico, tá? É que eu demorei porque a intenção da aula hoje era ensinar o canto mitrado. Então, olha só, você vai falar assim, mas Vivi, essa alça aqui, ó, não chegou até a ponta. Tá errado. Não, é assim mesmo, meus amores. É assim mesmo. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer com que essa alça, que está assim, fique distribuída certinho, a mesma distância deste lado para esta outra ponta, que está aqui. Ok? Então, eu vou marcar aqui, ó. Vou colocar, deixa eu colocar assim. Ó, tem 4 dedos, olha só. No meu aqui, deu 4 dedos da pontinha, ó. 4 dedos da pontinha. Nessa direção do bico. Tá vendo, ó? Coloquei, calculei aqui o meio da minha peça, 4 dedos da ponta para dentro, venho aqui e prendo meu alfinete assim. Viro meu trabalho, vou fazer a mesma coisa do outro lado. 4 dedos, coloco a minha peça e vou prender com o alfinete aqui. Bem bonitinho, centralizado. Aqui. O que eu vou fazer agora? Vou vir na minha máquina de costura com o ponto de número 3 e vou costurar. Vou passar a costura aqui, tá? Umas 2 a 3 vezes, porque ela tem que ser reforçada, porque ela segura peso, ok? Então, vamos para a máquina, nós já estamos finalizando a nossa peça, gente. Ó, pezinho de máquina, ponto de número 3, retrocesso inicial. Não esquece de tirar o alfinete para não estragar a sua máquina. Aí você vai falar, ai Vivi, você fez isso tão bonito, vai deixar esse acabamento feio aqui. Calma, que eu vou ensinar. Deixa eu tirar aqui a linha, vou ensinar o acabamento. Viro a minha peça, vou para o outro lado e vou fazer a mesma coisa. Estão vendo que eu estou dando bastante retrocesso para ela aguentar o peso. Tirei o alfinete. Vou tirar essa minha costura aqui, ó, essas linhas.
Olha só como ficou, ok? Aí você vai falar, ai, vai ficar feio assim, Vivi? Vai, não, More, espera aí. Olha o que eu vou fazer aqui na ponta. Vou dobrar essa ponta assim com a minha alça. O que vai acontecer aqui dentro? Olha só, a costura ficou embutida. Vou mostrar de novo. Vou pôr a minha alça assim, centralizando o bico no meio da minha peça, desse jeito, ok? A parte de dentro ficou assim. O que eu vou fazer agora? Venho com um alfinete, vou prender aqui e vou passar uma costura aqui, ó, formando um triângulo. Bem na pontinha aqui, aqui e fecho onde está a minha alça, ok? Tá? Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Levanto meu bico e minha alça, centralizo. Coloco aqui meu alfinete. Vou passar uma costura aqui, fechando um triângulo, ok? Então, vamos para a máquina. Olha só, vira o meu trabalho. Cuidado para não costurar o alfinete. Retrocesso. Agulha para baixo, calcador para cima. E agora eu vou ligar. Vou ligar um ponto ao outro onde eu comecei fechando este triângulo. Vou virar aqui. Quero ver um jeito mais fácil para poder mostrar para vocês, ó. Cuidado para não passar em cima do alfinete. De preferência, faça com a mesma cor da linha do quilt que vocês fizeram, para não chamar tanta atenção. Fiz isso, retirei, vou cortar essas linhas, corto a linha do avesso, vou mostrar para vocês e volto para a máquina de novo. Olha só como que ficou aqui no avesso. Olha só o triângulo. Ok? Formou esse triângulo. E aqui, ó, a costura fechada. Então, para que a gente precisa do botão, Vivi? Ó, lembra que eu falei que é opcional? Você pode pegar um botão depois e você costurar aqui, fazendo um enfeite. Uma sugestão que fica muito bonito. Faça fuxico. Sabe aquele fuxico bonitinho? E coloca o botão no meio. Fica mais delicadinho. 61 pessoas. Tá? Então, olha só. O botão é o acabamento aqui na frente. Você pode escolher um botão natalino, você pode escolher um fuxico. O enfeite aqui na frente é o seu gosto. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, ok? Desse lado aqui. Voltamos para a máquina. Ó, cuidado para não costurar todo o trabalho. Se ajeita aqui, puxando a alça. Ó, puxando a alça, pegando do início da alça, formando um triângulo. Costura reforçada, porque vai aguentar peso. Mesma coisa. Vou tirar aqui meu alfinete.
virar aqui o meu trabalho, quero ver se eu acho um ângulo aqui que dê para mostrar para vocês. Deixa eu ajeitar aqui o máximo que eu posso, ó. E vou fechar aquele triângulo. Olha só. Arrumei. Deixa eu tirar todos a partezinha de linha. Tirar aqui do avesso. Ó, foi feito o triângulo, não sei se vocês conseguem enxergar, ó. Mesma coisa, olha como que ele ficou, desse jeito. Aí você pode fazer o quê? Colocar um acabamento, uma moeda, ó, um botão, acorda, Viviane? Um botão aqui, que pode ser um botão de Natal, um botão grande, olha só, desse jeito, para enfeitar a sua peça. Eu não vou colocar agora, porque senão a nossa aula vai ficar muito extensa. E eu quero dar a dica para quem não quer fazer com canto mitrado. Aí você vai falar, Vivi, mas e essas duas outras pontas que nós temos? Olha o que nós vamos fazer. Nós não viramos essa daqui para dentro? Olha só, não viramos para dentro? Nós vamos fazer a mesma coisa com essa ponta. Nós vamos virá-la para dentro, dessa forma. Só que nós vamos colocar uma argola e passar, ó, vai dobrando bonitinho aqui para ficar bonitinho, colocando o bico certinho e passar uma costura reta. Depois a gente arruma aqui, ó. Agora, nosso facilitador é para prender essa argola, tá? Então, vou mostrar de novo. Eu vou calcular onde é a reta do meu bico. Venho com o meu bico, tá aqui. Essa aqui é a reta. Vou colocar aqui a minha argola, dobro aqui para ficar mais fácil, só para eu poder prender. Posiciono desse jeito. Venho na minha máquina e vou passar aqui uma costura reta, só para prender essa argola. E aqui eu posso também depois fazer um acabamento com botão se eu quiser. Então, vamos para a máquina. Vocês entenderam por que eu falei para vocês que precisava colocar esse canto mitrado antes? Como é que a gente ia fazer esse acabamento aqui sem ele? Não dava. Ó, muito cuidado, vai segurando para não bater, a sua agulha passar por cima da argola. Passa algumas vezes, lembrando que tem que estar reforçada, porque é ela que vai segurar o peso. Costurei, tiro daqui. Olha lá, coloquei, tiro daqui. Olha só, depois a gente vai ajeitar aqui. Por isso que eu falei que se vocês tiverem uma argola maior do que a de número 5, fica mais fácil e mais bonito ainda. Como eu só tinha aqui a de número 5, eu fiz com ela mesmo. Mas se você fizer ela com um número maior, então fica mais fácil para você dobrar aqui a sua peça. Então, ó, um lado vai ficar argola, uma ponta vai ficar a alça, aqui vai ficar argola. Mesma coisa, dobro para marcar aonde está o centro. Pego a minha outra argola, coloco no meio, arrumo direitinho assim e vou para a máquina de costura. Gente, praticamente a nossa aula tá acabando. Vou mostrar a peça pronta e vou dar sugestão, tá? Vou ensinar quem não quer fazer com o canto mitrado como pode fazer,
para essa peça ficar mais rápida, ok? Venho aqui, cuidado para não bater na argola e quebrar a sua agulha. Tirei daqui. Agora, lembrando de fazer o acabamento bonitinho, com botão. Eu não vou fazer essa costura aqui agora. Arruma aqui, bonitinho. Arruma aqui, ó, bem bonitinho. Aqui. Assim. Ficou lindo a nossa peça. Aqui presa, aqui com a argola, aqui presa. Então, olha como que nós montamos essa nossa peça. Então, a gente coloca a travessa, ela tem que ficar na direção da alça. Vou pegar minha travessa aqui, que eu fiz no outro. Deixa eu pegar a outra primeiro para mostrar. Ó. Essa aqui foi a que eu fiz. Olha como é que a gente fez. Deixa eu soltar. Ó, a travessa é uma travessa da Marinex, grande, para lasanha. Então, a travessa você coloca no sentido da alça. Puxa para cá. Para o meio. Vai pegar uma ponta, a outra ponta e sobrepor aqui. Deste jeito. E vai puxar a alça no meio das duas argolas. Desse jeito. Por isso que ela não é térmica, ó. Ela é aberta aqui dos lados, para se ajustar exatamente ao tamanho da travessa que você irá usar. Então, eu vou mostrar nessa minha que a gente fez aqui durante a aula, tá? Sem a travessa. Então, faz de conta, a minha travessa está aqui. Venho aqui no meio, sobre a tira da alça, desse jeito, e vou passar a minha alça no meio das duas. Olha só como fica o nosso porta-travessa. Desse jeito. Ok? Lembrando que tá vazia essa daqui. Tá, Vivi, vou dar uma dica extra para vocês agora. Vem cá comigo. Tá. Ó, Vivi, é muito bonita, tal a peça, mas esse canto mitrado é o ó. Eu não quero perder 2 horas fazendo esse canto mitrado. Como é que eu posso fazer essa peça, tá? Do mesmo jeito, sem o canto mitrado. Então, lembra que no começo da aula, eu mostrei para vocês que eu já havia feito o sanduíche. O que era o sanduíche? Eu peguei o tecido principal, mais o tecido secundário, e coloquei no meio a manta e fiz o quilt. Então, o que você vai fazer? Vocês lembram da aula do porta-panetone, do organizador de mesa? Foi a nossa primeira aula. Lembra a nossa primeira aula? Aquela do porta-panetone, que podia ser cachepô também, ou organizador de mesa? Então, o que nós fizemos? Nós cortamos um quadrado, quiltamos o quadrado somente com o tecido principal e preso na manta. E pegamos o tecido secundário, colocamos sobre ele direito com direito, batemos a costura em toda a volta, deixando uma parte em aberto para desvirar. É a mesma coisa que vocês vão fazer aqui. Em vez de vocês fazerem esse canto mitrado, vocês vão fazer do mesmo jeito que nós fizemos o porta-panetone. Direito, quiltado na manta, e o outro tecido, direito com direito, um virado para o outro. Vai passar a costura por todos os lados do quadrado, deixando o espaço de uma mão em aberto, sem costurar, para que você possa desvirar a peça. Desvirou a peça, fez a dobrinha,
costurou aquele, com um pontinho invisível essa parte que ficou aberta, vai na máquina e rebate toda a volta, fazendo um acabamento. Fazer com o canto mitrado. Você pode fazer de um jeito mais simples. É que a minha intenção na aula era ensinar as duas técnicas para vocês: a da alça diferente e a do canto mitrado. Tá? Então, muito obrigada pela companhia de vocês. Uma excelente semana. Na próxima terça-feira, às 8 horas, tá? Muito obrigada pela paciência de vocês, a compreensão, tá? Fiquem com Deus e uma excelente semana para todos vocês.